Olá, seja muito bem-vindo ao SomPocast, o nosso podcast sobre gerenciamento de riscos e o mercado de seguros. Eu sou Glória Vanik e nesse episódio converso com Alfredo Lalia Neto, presidente da Sompo Seguros, executivo com quase 30 anos de experiência no setor, tendo sido CEO de outras duas grandes seguradoras do Brasil, além da Sompo Seguros. A gente chegou aqui ao 6º episódio do SomPocast, vamos falar sobre a evolução do mercado de seguros, grandes transformações, e são grandes mesmo, pelas quais os negócios estão passando nos mais diversos setores da economia, como, por exemplo, as evoluções tecnológicas que estão transformando os processos, os produtos, impactando comportamentos e, consequentemente, impactando todo o mercado. Também sobre como os desafios geopolíticos e climáticos colocam as empresas em risco. Alfredo, muito bem-vindo. A gente já conversou uma vez, né? Num outro episódio, no primeiro episódio do SomPocast, foi muito interessante, aprendi muito com você já. Eu que aprendi muito como fazer podcast contigo, Glória, é um prazer de novo estar aqui. E te confidencializo que desde aquele episódio que a gente falou bastante de gestão de risco, as pessoas começaram a interagir, gostaram tanto, que falaram, você devia falar mais sobre isso. E aí eu acabei escrevendo vários artigos que são publicados no LinkedIn sobre isso. Então, eu digo que eu virei um multimídia. A gente começou com um podcast. Virou um influencer já. Não chego a tanto, mas é super bom. E as pessoas foram interagindo, falaram, o que você acha disso, você acha daquilo? E acho que é trazer um pouco da experiência de alguém que viveu a área de risco e hoje está na posição principal da empresa e o que espera da área de risco, essa posição principal, tem sido super gratificante. Então, obrigado por ter feito aquele primeiro episódio e ter conduzido tão bem, porque as pessoas gostaram. Tanto gostaram que pediram um pouco mais. É um prazer, o prazer é todo meu, viu? E gerenciamento de riscos é um assunto que está cada vez mais em voga, né? Não só no mercado de seguros, mas, enfim, no mercado em geral. A gente conversou, então, no primeiro episódio. Foi interessante, eu aprendi muito naquele primeiro episódio, falando, por exemplo, que a excelência em gerenciamento de riscos, né, é uma das formas de reduzir os custos dos seguros corporativos, que é uma das grandes preocupações. Como é que eu faço para reduzir o custo do seguro, né? E uma dessas formas é a excelência em gerenciamento de riscos. E, com isso, aí as companhias acabam se tornando mais atrativas para os investidores e para os clientes também. E que uma boa governança de riscos influencia também a sobrevivência e a perenidade das empresas. Então, agora eu quero saber sobre novas tecnologias. É o nosso assunto aqui, que vem transformando comportamentos, a forma dos consumidores consumirem e fazerem também a forma como a gente faz os nossos negócios. O que a gente pode destacar sobre a evolução tecnológica ou as evoluções tecnológicas mais importantes no mercado de seguros atualmente? Pergunta bem ampla, eu dividiria em 3 aspectos. Vamos lá. O primeiro aspecto seria como as seguradoras estão usando tecnologia para melhorar os seus processos internos, para melhorar as suas ofertas e soluções de seguro para os clientes. Então, lá na Sompo a gente usa muito inteligência artificial, a gente tem uma associação no Japão com uma empresa que chama Palantir e temos usado algumas iniciativas para mesclar a inteligência humana com a inteligência artificial e gerar melhores soluções para o cliente. Então, eu diria que internamente as seguradoras têm todo o seu arcabouço de tecnologia para desenvolver e é um mundo que não tem limites. Uhum. Eu colocaria uma segunda dimensão, que é como as seguradoras se relacionam com os seus clientes, como os clientes querem ser atendidos com tecnologia pelas seguradoras. Então, qual é o canal de atendimento, qual é o canal de comunicação, qual é o canal de serviço que essa seguradora fornece para o cliente e quão fácil é o acesso do cliente à seguradora. E aí não depende da seguradora, depende do cliente. Você fala, mas eu gostaria que os clientes todos se comunicassem através de telefone. Não, o cliente não quer por telefone, ele quer presencial. Então, a gente tem que dar presencial. Não, eu não quero nem por telefone nem presencial, quero ser todo digital. Tá bom, vamos dar uma solução digital. Então, acho que essa é uma dimensão múltipla, né? É um atendimento múltiplo. O cliente é que determina qual a forma mais confortável para ele entrar em contato. E aí eu colocaria uma terceira dimensão, que é como a gente pode ajudar pesquisando as tecnologias para melhorar o ambiente de risco do cliente. O que eu estou falando? Como é que eu ajudo ele a ter dispositivos, e aí a internet das coisas ajuda bastante nessa jornada, que é dispositivos que controlam o risco físico do cliente. Uhum. Então, a gente tem tanto em seguro de transporte, aí tem uma infinidade de dispositivos para você conectar no caminhão
para rastrear a entrega da mercadoria. E em riscos patrimoniais, que a gente chama, quais são os dispositivos que me alertam sobre incêndio, que me alertam sobre sobrecarga de energia, né? E eu consigo, hoje, está barata a tecnologia, conseguir conectar esses dispositivos que eram standalones, como a gente chama, consegue conectar com alguma central de monitoramento e eu consigo ajudar o cliente. E o que a gente tem feito é analisar todas as soluções que existem, propor ao cliente a melhor solução e a solução que a gente tem certeza que é eficiente. Como a gente faz isso? Como a gente tem muito cliente, tem muito dado, a gente diz, olha, essa solução parece ser melhor que essa, porque evitou mais ocorrências do que essa. Então, é um pouco do papel da seguradora incluir inovação na oferta de serviço do seguro. E querendo ou não, acaba ficando algo mais exclusivo para aquele cliente, né? A forma como ele pode, como vocês podem oferecer várias plataformas ou vários sistemas que ficam mais exclusivos para ele poder utilizar de acordo com as necessidades dele. Essa é a ideia. Quer dizer, a gente que tem que conhecer muito bem risco, né? A seguradora vive de conhecer risco. Então, como é que eu ajudo a mostrar as soluções e ver qual cabe dentro da solução, né, de econômica que o cliente tenha. Então, não, você tem que ter tantos dispositivos que vai ficar tão caro, o produto final dele vai ficar caro porque ele investiu demais em risco e não conseguiu ser competitivo no mercado porque ficou muito caro a gestão de risco dele. Então, a gente tenta ajudar na cadeia de custo dele com o custo adequado para que minimize o risco, vai acabar minimizando o preço do seguro. Você fala, mas é bom que o preço seja menor? É bom que o preço seja menor. A gente acha que o papel da seguradora também é diminuir a quantidade de perdas na sociedade. Isso acaba ajudando a sociedade como um todo. Alfredo, tem cada vez mais empresas globais, né, com subsidiárias em diversos países e a Sompo é um desses exemplos. Ela está presente em 29 países. Como é que é a relação dessa operação brasileira da Sompo com as operações que ficam em outros países? No dia a dia de trabalho, você, os outros executivos da Sompo aqui no Brasil, trocam figurinha, trocam informações com o pessoal da Sompo em outros países também? A gente troca, sim. E um fato interessante é que a Sompo foi a primeira subsidiária fora do Japão, foi no Brasil. A gente tem uma integração muito grande entre o Japão e o Brasil por uma questão histórica e acabou sendo a primeira subsidiária que abriu em 1959. A gente hoje trabalha a Sompo em 3 grandes geografias. Os Estados Unidos, como uma grande geografia, o resto do mundo, vamos dizer, e o Japão. Né? Os Estados Unidos, por uma questão, né, de tamanho da economia, claro, tem uma gestão própria, mas o resto do mundo todo está agregado no que a gente chama de Sompo International Global Market, são os mercados globais. E aí a gente tem muita interação, tanto com esse, vamos dizer, ecossistema de seguradoras aqui, quanto com os Estados Unidos, quanto com o Japão. Eu dou um exemplo. Ano passado eu estive no Japão e vi uma tecnologia sendo usada no negócio de Sompo Care. Sompo Care é uma empresa do grupo no Japão que tem uma proposta de valor para a população de idade. A Sompo tem cerca de 30 mil quartos para fornecer serviços de cuidado ao idoso. Olha só. E são cerca de 500 casas. E eles usam essa tecnologia para, vamos dizer, otimizar o uso de cuidadores. O grande problema no Japão, no futuro, vai ser a falta de cuidadores. Né? Não é a falta de casas, não é a falta de espaço para atender o idoso, é a falta de pessoas especializadas para atender. E a lógica eu vou usar a internet das coisas de alguma maneira para entender como o idoso está evoluindo. E quando eu consigo prever, quanto mais cuidado ele vai precisar e quanto menos cuidado ele vai precisar. Por quê? Porque não, um cuidador pode cuidar de 5 idosos, em média. Não. O cuidador pode cuidar de 30 idosos que estão com uma qualidade de vida boa e talvez pode cuidar de 1 ou 2 idosos que estão com uma qualidade de vida muito ruim, que está tendo uma crise, né, mental e precisa de cuidado intenso. Então, a ideia é como é que essa tecnologia começa a fazer a previsão para otimizar a alocação de cuidadores ao redor das várias casas, né, de cuidado. Falando, poxa, inteligência artificial, grande quantidade de dados, por que a gente não usa isso no nosso negócio de transporte, que é uma carteira muito grande
que a gente tem que usar todos esses dados para dar uma solução melhor para o cliente, para precificar melhor o seguro, para subscrever, que a gente chama, aceitar melhor o seguro. Então, a gente trouxe essa tecnologia para cá e estamos implantando. Mas é um pouco disso, como é que eu conheço operações de outros países e consigo criar um ecossistema de conhecimento dentro do grupo. Essa troca é importantíssima, né? Importantíssima porque, dependendo da condição do país, do que se vê em outro país, do que se acompanha, são realidades que podem ser o nosso futuro em breve, dá para antecipar, não é isso? E outras tecnologias que já dá para trazer para cá. Exatamente. A gente tem uma operação muito grande em Londres, que é um mercado tradicional que a gente chama de energia. O que é o mercado de energia? É o que dá soluções de seguro para as grandes empresas de energia, seja de energia eólica, seja de energia hídrica, seja de energia solar, seja da energia tradicional aí, ligada ao petróleo. Então, aqui no Brasil, eu tenho uma pessoa para cuidar de energia. Lá em Londres, eu tenho algumas pessoas para cuidar de cada uma dessas linhas de negócio. Então, quando veio uma proposta de um seguro de uma grande empresa de energia solar. Essa pessoa minha, ela é especialista em solar, eólica, hídrica, petróleo e etc. Lá eu tenho um grupo de pessoas. Então, eu consigo alavancar o conhecimento lá e dizer, olha, qual é a solução adequada para essa empresa com base no conhecimento de vocês. Eu acho que isso é o que faz aí uma empresa internacional um diferencial, porque eu não tenho acesso ao conhecimento somente local, mas também o global. Perfeito. O mercado de seguros trabalha, né, com uma dinâmica bem complexa, bem multidisciplinar, né, trabalha com as ciências atuariais, que engloba aplicação de matemática, estatística, economia, finanças e outras ciências para analisar, avaliar e gerenciar os riscos financeiros. A gente pode compreender facilmente, né, a importância dos seguros quando a gente imagina os impactos negativos e os prejuízos que os imprevistos de grandes proporções podem causar na vida das pessoas. A gente, só de pegar de pequenas proporções, né, por exemplo, pegando aqui uma questão do varejo, que eu sei que não é o foco da Sompo, que é o seguro de carro, por exemplo. A gente já sabe quanto que a gente se sente mais seguro sabendo que o nosso carro tem ali uma seguradora por trás. Por outro lado, todo o potencial transformador de ter o apoio, recursos necessários nos momentos de apertos de todo tipo, tudo isso faz com que a gente sinta essa segurança cada vez maior. O que eu queria saber de você é o seguinte, como é que os desafios geopolíticos atuais, pegando agora numa vertente muito maior, né? Com as guerras que a gente tem acompanhado, com a questão climática, como é que isso tudo impacta no gerenciamento de riscos das empresas? Acaba que o empresário tem muita coisa para se preocupar, né? Você citou, quer dizer, o mundo tem sido cada vez mais complexo, seja pelo fator climático, seja, né, pelo ressurgimento de guerras que não existia, uma pena que a gente parece que volta, né, aos livros de história, dizer, as pessoas estão guerreando lá como guerreavam no século XVII e XVIII, mas é uma realidade que o empresário tem que colocar no seu fator de decisão, no seu modelo de decisão. Então já é tanta complexidade, dizendo, além disso, eu tenho o normal, que é minha empresa pode se incendiar, minha empresa pode ser roubada, eu tenho o fator climático dando muito mais vendaval. Então, acho que essa conjunção e como a gente consegue ajudar a ele não se preocupar com coisas que a gente consegue dar solução é um grande avanço. Eu estava com um cliente ontem, ele falava, olha, não venha com esse discurso de que seguro é um investimento. Seguro, para mim, é um custo e é um custo operacional. Não é uma despesa. Despesa é algo que eu tenho, eu não sei que valor tenho. O seguro é um custo operacional. Para eu fazer a minha operação, eu tenho que ter seguro. Eu não vou abrir uma fábrica, né, de processamento de óleo se eu não tiver seguro, porque se queimar, vai queimar a fábrica inteira. Eu não tenho apetite para perder dezenas ou centenas de milhões de reais com uma ocorrência. Eu sei que a seguradora pode me fornecer esse serviço. Mas isso não é um investimento para mim. Isso é parte do meu custo operacional. Eu vou saber que, na minha produção, o seguro é uma das coisas, assim como o insumo é uma das coisas, assim como, né, os funcionários é uma outra fonte de custo operacional. Então, me ajude a entender qual é o custo operacional adequado na minha produção que eu tenho que alocar para seguro. Então, esse é o nosso papel
de ajudar aí os empresários nessa jornada. E a questão geopolítica tem interferido bastante também, né? Também a gente tem uma questão de seguro de transporte, principalmente, que a gente tem, né, regiões que a carga não deve passar, né? Então, tem regiões com sanção, né? Os governos acabam fazendo sanções a outros governos, então a gente tem que controlar muito bem isso e também ajudar o cliente nessa solução. Dizer, se você está importando dessa região, você não vai conseguir ter um seguro para essa importação, porque está proibido de lidar com esse tipo de seguro por uma questão de uma sanção internacional. Então, procure outro fornecedor em outra região do mundo, porque essa vai ser um problema. Você vai ter que importar sem seguro e aí o seu risco é muito grande. Entendi, olha só. E a gente consegue imaginar para onde o mercado de seguros está indo, né? Qual um futuro possível com base agora nesse presente que a gente tem e nas tendências diante do cenário geopolítico, o cenário internacional que a gente enfrenta também? Acho que o seguro vai, assim como o resto da economia, se transformar muito com a tecnologia. Parece lugar comum, mas efetivamente, né, a inteligência artificial veio para ficar e vai mudar muito a forma que a gente faz o negócio, né? Qualquer negócio. Eu brinco que eu, por acaso, comecei a trabalhar em 1997, 98, não, um pouquinho antes, 94, e a planilha eletrônica era um negócio que chamava VisiCalc. E aí, de repente, surgiu o Lotus e, de repente, surgiu o Excel, que a gente usa até hoje. Isso. Né? Os funcionários que aprenderam a usar Excel rapidamente evoluíram muito na carreira porque, né, as pessoas faziam conta nas máquinas de calcular, né, que tinha um rolinho e tal. Isso. E aquilo deu uma potência para a tomada de decisão muito grande. Eu falo que a inteligência artificial é mais ou menos isso. Eu era um trainee na época, acabei usando muito bem Excel, consegui evoluir muito na minha carreira. Eu lembro que eu levava para o gerente da área e dizia, olha, está aqui o cálculo. Ele dizia, não, deixa eu ver se está certo. Pegava a máquina e tentava calcular, dizia, não precisa fazer isso, o cálculo está certo. Depois da segunda vez ele viu que o cálculo estava certo e falou, pô, mas como é que você consegue fazer isso tão rápido? E ele acabou nunca usando o Excel, estava próximo da aposentadoria e acabou não embarcando nessa nova tecnologia. A inteligência artificial, para mim, é muito parecido com isso. Um profissional que souber trabalhar com isso, souber usar a potência de processamento de dados que a inteligência artificial tem, vai ser o profissional do futuro. E as seguradoras que fizerem isso muito bem vão ser as seguradoras que vão vencer no futuro. Alfredo, você tem quase 30 anos de carreira, já que você falou que começou a trabalhar lá em 1990 e bolinhas. Quase 30 anos de carreira dedicada ao setor de seguros, previdência e capitalização, passou por diversas áreas e tarefas também nesse segmento, representou entidades do setor, acumula experiência como CEO em 3 das maiores seguradoras do Brasil. Como é que você imagina o futuro da Sompo e o seu futuro também? Talvez o meu futuro, eu imagino, dizendo que eu tenho mais do que 30 anos de seguro por mais uns 20 anos. Então, afinal, 30 anos é muito, então não precisa ter 40 anos, 50 anos. Então, mais do que 30, estamos batendo aí ótimo, né? Na porta já. Eu achei que eu nunca ia chegar nos 30 anos de trabalho, mas, felizmente, a gente chegou, a qualidade de vida aumenta e a gente, né, tem uma longevidade, tanto de vida quanto de trabalho, maior. É verdade. Mas eu imagino aí, quer dizer, o mercado continuando se transformando com o uso de tecnologia, mas o fator humano continua sendo super importante. Né? Então, prioritário. Como usar a inteligência humana e agregar essa inteligência humana a uma inteligência robótica, vamos chamar assim, vai ser o grande diferencial. Né? Vejo o mundo cada vez mais complexo, a gente já falou disso, de guerras, de fator climático, e mais necessidade de criar soluções de proteção de eventos que talvez não existiam no passado. Então, o mercado seguro tem que se reinventar e dar soluções aos clientes para ocorrências que a gente não previa que poderiam acontecer e, quando acontece, geram a perda e o papel do mercado seguro é proteger dessas perdas incertas. Então, acho que é uma indústria que vai continuar se transformando, porque o mundo tem se transformado e tem se transformado numa velocidade cada vez maior. Então, eu não sei se vou estar em 30 anos aqui, mas espero que os meus sucessores, o mercado como um todo, continuam dando soluções excelentes para os clientes. E isso vai fazer um crescimento do mercado como um todo e, né, um apoio à sociedade
que é o papel do seguro, como é que gera tranquilidade aos clientes. É desafiador. É um futuro desafiador. É desafiador, eu lembro que, voltando também ao século passado, antes do ano 2000, eu mudei de uma empresa para outra, eu lembro que o presidente falava, vocês jovens são muito ansiosos e vocês querem mudar tudo. Né? Eu acho que eu chego hoje no papel de presidente falando, vocês jovens são muito ansiosos e mudem tudo. Mudem porque a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita nova ferramenta para ajudar a empresa e ajudar os clientes. Então, esse é um papel do mercado de seguro. O mercado de seguro tem que evoluir muito. E eu, particularmente, acredito muito em diversidade e inclusão. Acredito que um mundo mais diverso é um mundo melhor para todos. Então, na Sompo, a gente tem trabalhado muito isso nas 5 dimensões de diversidade que a gente elenca, que seja gênero, né, ter mais mulheres em cargos de liderança, escutar as mulheres. Né, eu participo de 3 processos aí de mentoring, um processo dentro da Sompo Seguros, um processo internacional da Sompo e um processo no mercado de seguro. Então, escutei muitas mulheres falarem, eu falo uma coisa, ninguém escuta. Aí o meu coleguinha homem do lado fala a mesma coisa e todo mundo escuta e fala, nossa, como ele é inteligente. Então, falei, quando a gente escuta muito isso, deve ser realidade. Então, a gente precisa dar mais voz a todos, começando o gênero, mas também a questão de raça. O Brasil é um país de uma diversidade racial enorme, a gente tem que ter maior representatividade tanto da população indígena quanto da população negra nas empresas. A questão de idade, né? Eu brinco que agora eu posso legislar em causa própria, a gente fala do etarismo, de como é que a gente deixa as pessoas que vão viver mais, trabalhar mais tempo e entendendo, né, que elas podem ainda colaborar muito, se não com uma vigor físico, mas com vigor intelectual e com um acúmulo de conhecimento enorme. A questão das pessoas com deficiência, a gente tem que continuar apoiando e ajudando essas pessoas se inserirem nas empresas. E, finalmente, a questão LGBTI+, como é que a gente elimina qualquer viés e consegue que cada uma pessoa consiga ser o que ela realmente é no ambiente de trabalho. Então, esse é o meu compromisso. Eu espero que eu deixe, um dia que eu deixar a Sompo, uma Sompo muito mais diversa e que o mercado de seguro seja muito mais diverso e que o mundo seja muito mais respeitoso à diversidade, que a gente tenha nas empresas uma representatividade do que é a sociedade brasileira em cada uma das empresas. O que você diria para os jovens? Os jovens eliminem os vieses. Né? É muito duro ver um jovem falando o que eu falava 40 anos atrás. Né? O mundo evoluiu, então qualquer tipo de viés, qualquer tipo de preconceito não cabe mais nesse mundo. Então, quando você fala, não, tudo bem, a pessoa tem 80 anos e tem algum viés, mas o jovem isso não cabe, como é que a gente elimina isso e faz com que a sociedade entenda que não é uma questão de mimimi, é uma questão de respeito às minorias, é uma questão de fazer com que cada pessoa se sinta bem em qualquer ambiente que ela esteja. Inclusive naquelas maiorias que ainda são chamadas de minorias, não é isso? Principalmente essa, eu estou lá no Fórum de Equidade Racial. Né? O Brasil é um país que tem mais do que 50% da população parda e preta, e mesmo assim, né, quando um pardo ou um preto entra num desses prédios bonitos da Faria Lima ou uns prédios de mármore, ele não se sente à vontade. Exatamente. Por quê? Porque quem está lá acha que ele é uma figura estranha. Porque um viés inconsciente acha que não cabe um pardo preto num prédio da Faria Lima. Não cabe, e ele pode ajudar e muito a entender a população muito melhor e dar solução para os clientes, que basicamente são, né, mais do que 50% de pardos e negros, que são os clientes das empresas. Então, essa pessoa pode e deve ajudar muito. Muito bom, muito inspirador o que você trouxe. Né? Quero te agradecer por compartilhar todo esse conteúdo com a gente. Esse foi o 6º episódio do SompoCast sobre gerenciamento de riscos e mercado de seguros. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito pela presença. Foi um prazer mais enorme. uma vez. E obrigada a você também que ouviu, que assistiu até agora. Ouça, assista também os outros episódios do SompoCast no seu tocador favorito de podcasts. Enfim, você pode escolher o que você quiser. E a gente se vê numa próxima vez.